Provérbios capítulo 14. Espero que esse seja um momento agradável, proveitoso, que você possa gostar desta leitura. Vamos lá? Homem sábio, mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Nota de rodapé 1. O princípio aqui é de que os sábios devam cuidar bem dos seus meios de produção para usufruírem de colheitas e indústrias lucrativas. Na época, os bois eram cooperadores valiosos no trabalho agrícola do arado e na movimentação das cargas. Provérbios capítulo 12, versículo 10. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido. Mas entre os justos há humildade e correta atitude. Nota de rodapé 2. Os tolos e perversos não acreditam em pecado, nem no inferno. Mas os tementes a Deus e justos, quando tropeçam e cometem algum pecado, imediatamente devem buscar o perdão do Senhor e, eventualmente, da pessoa ofendida, restabelecendo sua plena comunhão com o Senhor. Mateus 25, 41. Provérbios 18, do versículo 15 ao 20. Provérbios 26, versículo 41. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Nota de rodapé 3. Qualquer pessoa, por mais que tenha instrução ou experiência de vida, se não pertence ao rol dos filhos de Deus, não consegue compreender e partilhar dos sentimentos de um pecador arrependido, nem da plena alegria do perdão, nem da plena alegria do perdão e reconciliação, que somente o Salvador pode conceder ao crente arrependido. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, Mateus 26, versículo 75, Mateus, creio que é Provérbios, né? Provérbios 13, versículo 44 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Nota de rodapé 4. A humilde tenda tabernáculo dos justos permanecerá inabalável, conforme a ilustração ministrada por Jesus Cristo em seus ensinamentos, Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, e Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o versículo 49.
A King James de 1611 traduz este versículo assim: The house of the wicked shall be overthrown. Acho que é assim que fala. But the tabernacle of the... Como é que fala isso? Viperite shall flourish. Há caminhos que ao ser humano parece ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Nota JP 5. Aqui é uma advertência clara a toda e qualquer religião ou crença que não tenha como fundamento a pessoa e a obra do Filho de Deus, o Messias Jesus Cristo. Versículo 13 deste capítulo. Salmo 25, versículo 4, Salmo 119, versículo 35, João 14, versículo 6. Mesmo no riso a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. Nota JP 6. O termo hebraico transliterado aqui usado, infiel, comunica especificamente a ideia de uma atitude contínua e explicitamente desleal contra Deus. Foi o comportamento descrente e infiel tantas vezes descrito no livro de Êxodo e, especialmente, em Juízes, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 19. A infidelidade ao Senhor é a disposição íntima de realizar o esfriar na fé e afastar-se da obediência sincera da palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8. O incauto acredita em toda informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Nota JP 7. A expressão hebraica original aqui utilizada, o prudente, refere-se à pessoa sagaz, engenhosa, inteligente, esperta. Qualidades que podem ser direcionadas tanto para o bem quanto para o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Jesus nos ensinou a ser astutos para o bem. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jó capítulo 5. Versículo 12. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Os pobres são evitados, até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade? Em todo trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Em todo trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades é enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte.
Na multidão das pessoas que governa está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Nota de rodapé 9. 8 e 9. É impressionante o número de pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza em todo o mundo. A falta de misericórdia, cooperação afetiva daqueles que possuem bens e fartura, para com os que não têm a mesma chance. É uma atitude de desonra ao nome do Senhor. Pois Deus criou tanto os ricos quanto os pobres à sua imagem. Provérbios 19, 17, Provérbios 22, 2, Jó 31, versículo 15, Tiago 3, 9, Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Nota de rodapé 9. Israel foi escolhida para receber as maiores bênçãos de poder, prosperidade e prestígio em todo o mundo, caso obedecesse às leis de Deus. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. Os cananeus chegaram a ser expulsos de suas terras por causa do pecado que cultivaram. Levítico capítulo 18, versículo 24, versículo 25. Israel, contudo, por haver se rebelado contra os mandamentos do Senhor, recebeu a mesma sentença. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 até o versículo 68. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo real. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 15 do livro de Provérbios. Espero que você tenha uma maravilhosa noite e que este tenha sido um momento agradável e proveitoso. Fé e tulipas, só lhe dou glória. Tenha todos uma maravilhosa noite.